ao Senhor, amém, queridos? Glória a Deus, porque nós estamos aqui mais um dia para cultuar o Senhor. E como é bom poder estar na presença de Deus, poder cultuar Ele, poder ouvir uma palavra do Senhor. Que nessa noite aí você possa abrir seu coração para Jesus, você possa marcar aí seus irmãos, você possa marcar aí seus familiares, seus amigos, para acompanhar essa live, esse culto que nós estamos prestando a Jesus. Porque às vezes nós não estamos precisando de nada, então não valorizamos o pouco que nós temos para entregar ao Senhor. E você aí pode pensar que é pouco aquilo que você tem para entregar para o Senhor, só que, queridos, o pouco do Senhor sempre será muito. Então, que você possa entender isso, que você possa nessa noite ser abençoado pela palavra e abençoar pessoas também. Que você possa cultivar essa palavra sobre a vida dos seus irmãos. Então compartilha aí, para que nós possamos juntos adorar Jesus, amém? Porque o Senhor tem uma palavra para falar ao seu coração, tem uma palavra para falar ao meu coração. Nós só precisamos abrir ele para que o Senhor venha e faça aquilo que Ele quer nessa noite, amém? Eu queria convidar vocês a abrir no Salmo 122, amém? Vou pedir para a Lídia ler aqui o Salmo 122, só o versículo 1, Lídia. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus, o Senhor é bom, amém? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Esse aqui é um salmo de Davi. E hoje, a casa do Senhor, a habitação do Senhor, somos nós. Nós não precisamos mais ir ao lugar físico, ir ao Santo dos Santos para acessar a presença do Senhor. A presença do Senhor já habita em nós, já está em nós. Então que você possa entender isso, que você aí na sua casa, você pode se alegrar, porque você é a casa do Senhor, você é a habitação do Espírito Santo. Que nessa noite você possa se lembrar disso, que nessa noite você possa viver isso, que você é a casa do Senhor, que você é a habitação do Espírito Santo e que Ele está aí dentro de você. Você preste um culto maravilhoso ao Senhor, amém? Quero convidar você a orar. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Senhor, pela sua bondade, Pai. Nós queremos nessa noite viver esse salmo, Pai, de se alegrar no Senhor, de se alegrarmos, Pai, no Senhor, porque nós somos a tua casa, nós somos a tua habitação, nós somos a tua morada, Jesus. Que nós possamos estar com os nossos corações aos teus pés, Jesus. Que nós possamos se prostrar diante do Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, mas principalmente, Senhor, para entregar o nosso melhor ao Senhor, Jesus, para entregar tudo que nós temos, para entregar tudo que nós somos, Pai, porque é melhor dar do que receber, Jesus, e nós devemos viver isso no Senhor, Pai. Ainda que o Senhor tenha algo para falar conosco, ainda que o Senhor tenha uma palavra para nós, é melhor nós entregarmos um culto, Pai, ao Senhor, que o Senhor venha se alegrar, Pai, que o foco seja a tua presença, que o foco seja o Senhor, Pai, no nome de Jesus. Aos teus pés estou, pra render tudo o que sou a ti, tudo
Aleluia, glórias a Deus, amém? O Senhor é bom, aleluia. O que nós temos, nós te damos, Jesus, e a nossa canção nesse momento, e ao nosso louvor ao Senhor, Pai. O coração quebrantado é o que nós temos e nós te entregamos, Pai. Nada que eu possa surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. Declaro, não tenho nada pra te oferecer, nada que eu possa surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. Impressione mais, nada que eu me apaixone mais, só tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. De ti, Rei que perdoa multidão de erros, me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Só tu és digno, eternamente és digno, impressionante és digno, diante de ti eu me inclino. Declara ao Senhor, só tu és digno, só tu és digno, eternamente és digno, impressionante és digno, diante de ti eu me pra te oferecer, não tenho nada pra te oferecer, nada que eu possa, nada que eu possa surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. Nada que me impressione mais, nada que eu me apaixone mais,
só tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Me inclino diante de ti, o Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino diante de ti, só tu és digno, eternamente és digno, impressionante és digno, diante de ti eu me inclino, só tu és digno, Deus, só tu és digno, eternamente és digno, impressionante és digno, diante de ti eu me inclino. Declare só tu és digno, eternamente és digno, impressionante és digno, diante de ti eu me inclino. Nosso coração, os lábios declaram, só tu és digno, eternamente és digno, impressionante, impressionante és digno, diante de ti eu me inclino, e ao que está sentado, e ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Nós declaramos ao que está, e ao que está sentado sobre o trono, e ao que vive para sempre, sempre.
diante de ti eu me inclino. Só tu és digno, só tu és digno, eternamente és digno, impressionante és digno, diante de ti eu me inclino. Aleluia. Glórias a Deus. O único digno, aquele que está assentado no mais alto e sublime trono. A Ele a honra, a glória para todos sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, por mais um dia que possamos, ó Deus, de forma congregacional, junto com os nossos irmãos que estão nas suas casas, te adorar, tributar a Ti a nossa adoração, a nossa reverência. Senhor, nós também, Senhor, queremos orar pelas famílias que nessa semana, Senhor, perderam seus entes queridos, que o Teu Espírito Santo possa confortar os corações, possa fortalecê-los, Pai, em nome de Jesus. Nenhuma palavra natural é capaz, ó Deus, de trazer um alívio, Senhor, porque nós não estamos preparados para a separação, mas somente o Teu Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, é aquele que nos consola, Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, nós colocamos diante do Senhor essas famílias, colocamos diante de Ti também, Senhor, aqueles que estão hospitalizados, Pai. Senhor, que o Senhor possa manifestar a Tua bondade, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua cura sobre estes, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o fôlego de vida, que o fôlego de renovação, Senhor, possa estar, ó Deus, invadindo os hospitais nesta hora. Senhor, nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, pelos profissionais, Senhor, aqueles que estão fadigados, aqueles que estão cansados, ó Deus, Senhor, desse período intenso, Senhor, de luta, Pai. Que o Senhor também possa confortar os corações deles, renovar as suas forças, Pai, fortalecê-los, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Será que você pode profetizar isso e declarar essa verdade, esse shalom de Deus para alguém próximo a você? Será que você pode aí declarar e dizer: olha, eu te abençoo em nome de Jesus? Glórias ao Senhor. Queridos, nós estamos, talvez sejamos até redundantes de estar falando sempre as mesmas questões, mas nós estamos vivendo essa estação, uma estação de guerra. Não que o soberano, aquele que está assentado sobre o trono, tenha perdido o controle, mas nós estamos em tempos de guerra, e eu tenho entendido que nós estamos dentro de um aspecto de guerra, mas é uma guerra verbal, vou dizer assim, uma guerra de palavras, uma guerra de pensamentos, uma guerra de intimidação. Faz nos lembrar da Guerra Fria. Em 47, Estados Unidos e a União da República Socialista Soviética. Os Estados Unidos e a União Soviética, eles travaram uma Guerra Fria por longos anos. Era uma guerra não física, mas era uma guerra ideológica, era uma guerra político-ideológica. E nós estamos em um contexto espiritual, talvez atravessando uma guerra fria, onde talvez não haja um embate físico, mas há uma guerra político-ideológica, filosófica. E nós estamos inseridos neste contexto, nessa geografia, uma guerra fria numa dimensão espiritual. Quando nós voltamos para o passado, em 47, nós vamos ver que havia uma polarização
Estados Unidos, um bloco dos Estados Unidos, daqueles que defendiam os interesses dos Estados Unidos, e o bloco da União Soviética, que defendia os interesses da União Soviética. E se nós trazemos para um contexto, no aspecto natural, você e eu vamos observar que o Brasil está vivendo essa guerra fria, mas dentro de seus aspectos internos, nós vivemos uma polarização política, a nível presidencial, a nível nação, a nível estado, a nível município. Nós estamos vivendo uma polarização científica, onde alguns defendem alguma coisa, alguma medicação, outros não, e estão aguerridos na defesa. Estamos numa polarização filosófica, e eu e você, como filhos de Deus, nós não podemos nos distrair em meio a esta guerra fria. E nós precisamos transportar isso para um âmbito espiritual. Porque no âmbito espiritual, as palavras são lançadas de forma violenta sobre nós. Há uma espécie de intimidação. As pessoas têm ficado acuadas, deprimidas, tristes, chateadas, desempregadas, enfermas, emocionalmente. E eu não estou aqui de forma alguma, longe de mim, desprezar os cuidados que devemos ter, no que tange ao distanciamento, no que tange ao uso de máscara, no que tange à questão do álcool. Eu não estou desprezando isso, porque nós precisamos estar submissos a essas leis. Mas o que eu estou querendo me referir, principalmente num contexto espiritual, é que quando você liga a televisão, você vai ver que nós somos bombardeados com intimidação. Nós ficamos intimidados por aquilo que nós estamos recebendo, porque há uma guerra fria, há uma guerra nos ares. E se nós não discernirmos isso, se nós não atentarmos isso, se nós formos pegos talvez de uma forma distraída, displicente, nós vamos perder de fato a realidade do que está acontecendo. Porque eu e você, como filhos de Deus, nós precisamos entender as coisas não somente de forma natural. Eu não estou falando que nós devemos desprezar as coisas num contexto natural, mas eu e você, como filhos de Deus, nós precisamos em primeiro plano, em primeiro lugar, entender as coisas em cunho espiritual, de forma vertical. Então eu volto a falar, nós estamos vivendo uma guerra, e esta guerra de intimidação, ela é real. E quando nós nos reportamos à palavra de Deus, quando nós voltamos à Bíblia, em Josué, no capítulo 2, quando vai falar de Raabe, de Jericó, você vai ver que havia ali uma intimidação. Quando os espias chegam à casa de Raabe, ela fala assim: olha, eu ouvi dizer, todos nós estamos com medo, os nossos corações desfaleceram, porque nós temos ouvido o que tem acontecido. E todo o povo de Jericó, eles se fecharam, porque estavam com medo daquilo que eles tinham ouvido falar. Obviamente era um propósito de Deus eles conquistarem Jericó, mas eu quero que você compreenda o que eu estou querendo dizer. O povo de Jericó, eles ficaram intimidados, e a intimidação os anestesiaram, os paralisaram, porque quando eles derrubaram as muralhas de Jericó, eles encontraram um povo fragilizado, não houve guerra. O povo estava fragilizado, o povo literalmente, eles se entregaram. Por quê? Porque eles já estavam desencorajados, eles já estavam desanimados, intimidados, desfalecidos. Você dá uma olhada em Josué, e você vai entender o que eu estou querendo dizer.
Eu não estou querendo anular o propósito de Deus, mas eu quero que nós façamos essa leitura de Josué capítulo 2, e você vai entender melhor esse versículo 11, quando ela fala que, olha, nós ouvimos e os nossos corações ficaram desfalecidos, não restou mais coragem. E nós estamos, queridos, dentro deste cenário, mas não de acordo com um propósito, não de acordo com uma agenda dos céus, mas o coração de muitos tem se desfalecido, muitos têm perdido a coragem, muitos têm perdido o ânimo, e é até natural, sabe por quê? Porque nós somos intimidados dia a dia por aquilo que nós ouvimos, nessa guerra fria de liberação de palavras, que vai mexendo com os nossos sentimentos, que vai mexendo com nossos ideais, que vai mexendo até mesmo com nossos propósitos, com as nossas convicções. E quando nós nos entregamos a isso, nós nos tornamos uma presa fácil no contexto espiritual. Agora, os filhos de Deus que começarem a discernir isso, que nós estamos vivendo uma guerra fria, espiritual, mas nós estamos vivendo em tempos de guerra. Aqueles que conseguirem captar a mensagem, aqueles que conseguiram captar os códigos que o Senhor tem nos enviado, as mensagens celestiais que o Senhor nos tem enviado, aqueles que conseguirem discernir isso, vão estar mais preparados, vão estar prontos, vão estar mais encorajados, porque vão entender de fato aquilo que está acontecendo. Mas há a necessidade de nós ficarmos atentos, ficarmos ligados, ficarmos sintonizados com a notícia que vem dos céus, sintonizado com os códigos espirituais que o Senhor tem derramado sobre os seus. Porque é um tempo, querido, de muita revelação, de muita manifestação profética, mas talvez falte maturidade para a interpretação. Talvez falte a maturidade para uma real conexão daquilo que o Senhor tem para este tempo, daquilo que o Senhor tem para mim, daquilo que o Senhor tem para você. A nossa fala, vai fazer um ano que nós temos recitado, reverberado uma fala: não se distraia, filho de Deus. Não entre no modo de distração, não entre num modo de conformação, não. Puxa vida, pastor Marcelo está sempre falando isso. Eu sei, mas é isso que tem queimado. Nós não podemos nos conformar, é mais um, olha, é mais um, não podemos. Ah, pastor, mas o que nós podemos fazer? O mínimo que eu posso fazer, o mínimo que você pode fazer, dentro de um contexto básico de uma guerra espiritual, é orar, é jejuar, é nos santificar, é nos consagrar, é buscar a revelação do alto. Mas nós precisamos, queridos, eu e você, como filhos de Deus, você que entende que é filho de Deus, é tempo de nós estarmos totalmente ligados e conectados àquele que está no trono. Se chegou um tempo, ou se existe um tempo ideal para estarmos conectados com o Senhor, esse tempo chama-se agora. É o tempo da conexão. Estou desprezando os outros tempos, mas nós precisamos viver o hoje, nós precisamos viver o presente, nós precisamos nos dedicar aqui e agora. É horrível, é triste demais. Essa semana nós perdemos também amigos, pastores, mas mais que pastores, eles eram familiares, eles eram marido, eles eram esposa, eles eram filhos, eles eram pais. E é difícil, porque nós ficamos querendo entender, é dolorido, dói. Pessoas que uma semana atrás estavam nos nossos carros, nós estávamos conversando, e agora não estão mais no nosso meio. Mas nós temos, queridos, nós temos dois caminhos: ou nos entregar a esse sentimento
de angústia, de revolta, de conformidade, ou nos colocarmos diante da presença do Senhor com nossos corações agradecidos, com nossos corações gratos, querendo entender, se colocando à disposição do Senhor, porque talvez você, como eu, possa sentir, mas eu sou tão pequeno, não sei o que fazer, mas que possamos nos colocar à disposição do Eterno, com nossos corações agradecidos. Você agradeceu a Deus porque você hoje está nesse exato momento desfrutando do fôlego de vida? Será que nós desprezamos essas coisas tão grandiosas, mas tão essenciais, que para nós parece que é o básico, mas Deus está nos despertando para uma realidade que nós precisamos dele. Sem ele nós não somos nada. Então, queridos, precisamos estar antenados, conectados. Essa noite eu tive um sonho e, Senhor, essa noite, estou tão confuso, noite passada, havia um rádio e estava uma estação, virava para cá, virava para lá, nos dial, tentando se conectar, e eu não conseguia, e acho que nós estamos nesse tempo. Nós estamos tão perdidos que nós não sabemos qual é a estação, onde o Senhor está falando, ou o que o Senhor está falando, porque nós estamos cansados, desesperados, inconformados, com medo, desesperados, desencorajados. Mas é nesse momento que nós precisamos nos aproximar do Senhor. O que vai fazer a diferença nesse tempo, na minha vida e na sua vida, é em quem nós temos confiado. Em quem nós temos confiado. E eu quero falar sobre isso. 2 Reis 18:20, 2 Crônicas 32:10, mas eu quero que você abra em Isaías 36:4, que vai falar a mesma coisa. Vou repetir, 2 Reis 18:20, 2 Crônicas 32:10, mas eu quero focar em Isaías 36:4, que vai falar a mesma coisa, e na tradução judaica vai dizer assim, olha, Rabzaque dirigiu-se a eles da seguinte forma: digam a Ezequias, eis que o grande rei, o rei da Assíria diz, o que o torna tão confiante? E essa é a pergunta para mim e para você nesse tempo de guerra. O que nos faz, o que nos torna tão confiante? Da onde vem a nossa confiança? Da onde vem a nossa esperança? Da onde vem as nossas convicções, as nossas forças? Em que temos confiado? Porque, como eu disse, hoje a guerra se dá pela intimidação, queridos. Você está entendendo? Você está entendendo? Diga amém. Abra a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 32. 2 Crônicas, capítulo de número 32. Vamos entender um pouco mais. Depois dessas coisas, e do seu estabelecimento, Senaqueribe, rei da Síria, veio e entrou em Judá, e acampou contra as cidades fortificadas. Estou lendo na Bíblia King James 1611. Pensando em apoderar-se dela. Versículo 2. Quando Ezequias viu que Senaqueribe estava vindo, e que ele intentava lutar contra Jerusalém, ele tomou conselho com seus príncipes, e com seus homens poderosos, para interromper as águas das fontes que estavam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim ele se reuniu muito povo, que interrompeu todas as fontes, e o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo, por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas,
Ele também se fortaleceu e edificou todo um muro que estava quebrado, e o ergueu até as torres, e outro muro por fora, e reparou o Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E ele colocou capitães de guerra sobre o povo, e os reuniu a ele na rua do portão da cidade, e falou-lhes de modo consolador, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, não desfaleçais por causa do rei da Síria, nem por toda a multidão que está com ele, porque há mais conosco do que com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para lutar as nossas batalhas. E o povo descansou sob as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém, mas ele pessoalmente lançou cerco contra Laques e todo o seu poder consigo, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós, para que permaneçais no cerco em Jerusalém? Não vos persuadiu Ezequias, eu vou entregar à morte pela fome e pela sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria. Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos e seus altares, e ordenou a Judá e a Jerusalém, dizendo: vós adorareis diante de um altar, e queimareis incenso sobre ele? Não sabeis vós que eu e os meus pais temos feito a todos os povos de outras terras? Foram os deuses das nações daquelas terras de alguma forma capazes de livrar as suas terras das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão? Por que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, portanto, que Ezequias não vos engane, não vos persuada dessa maneira, nem tampouco acredite nele, porque nenhum Deus de nação ou reino algum foi capaz de livrar o seu povo da minha mão e da mão dos meus pais, quanto menos vos livrará da minha mão vosso Deus? E os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra os seus servos Ezequias. E ele também escreveu cartas para repreender o Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras nos livraram do seu povo da minha mão, também um Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Versículo 18. Então eles gritaram com voz alta, na língua dos judeus, para o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para amedrontá-los e perturbá-los, para que eles pudessem tomar a cidade. A estratégia dele, a estratégia de Senaqueribe, através do seu servo, era esbravejar, era intimidar, era amedrontar o povo através de palavras. Note que ele não chegou invadindo, ele chegou com uma forma diferente de guerrear. E essa forma diferente de guerrear é a forma que nós estamos vivendo neste exato momento. Nós nos enquadramos em número, em grau, em gênero, nesta forma de guerra, que é uma guerra de intimidação. Ele foi lá para intimidar o povo. A estratégia dele foi que eles queriam desmerecer, enfraquecer, neutralizar a fé, acabar com o propósito deles. E eles começaram a esbravejar, e as notícias, eles começaram a proclamar informações, no intuito único de gerar medo, de gerar pânico, de causar um distúrbio emocional, de causar um descontrole emocional. A estratégia deles era: vamos esbravejar, vamos intimidar eles, vamos desencorajá-los, não com armas, não com materiais bélicos, mas vamos intimidá-los lançando palavras para desencorajá-los, palavras para neutralizá-los, palavras para paralisá-los. Abra aí em 2 Reis 18, que é o mesmo texto, em Isaías 36, 2 Reis 18 e Crônicas 32. 2 Reis 18, versículo
26, vai dizer assim: enquanto eles estavam esbravejando, então disseram ele aqui, o filho de Ilquias, e Sebna, e Joá, a Rabsaque: rogamo-te que fales ao teu servo em línguas sírias, porque nós a compreendemos, e não conversa conosco na língua dos judeus, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Porém, Rabsaque disse-lhes: enviou-me o meu senhor ao teu senhor e a ti, para falar-te estas palavras. Não me enviou ele aos homens que se assentam ao muro, para que eles possam comer convosco do seu próprio excremento e beber do seu próprio mijo? Então Rabsaque se pôs de pé e gritou em alta voz na língua dos judeus e falou dizendo: ouvi a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Na Bíblia judaica vai dizer assim: olha aqui, esses conservos do rei falaram assim: olha, não fala em hebraico, porque eles entendem. Fala em aramaico. Aqui fala assim: olha, não fale na língua dos judeus, falem na linguagem da Síria, porque nós entendemos. E eles falaram: não, mas eu não estou aqui para falar com vocês somente, eu estou aqui para falar por toda a nação. E quando eles foram pedir para que eles falassem dessa língua, qual que foi o posicionamento do inimigo? Eles começaram a falar mais alto, eles começaram a intimidar mais. O nível de guerra, o nível da intimidação subiu alguns níveis, porque o intuito deles era paralisar a muralha, paralisar o povo que estava ouvindo. O intuito deles era anestesiar aqueles que estavam ouvindo. Queridos, e quantos não estão de fato anestesiados com as notícias que têm ouvido dia a dia de algo chamado pandemia, vulgo Covid-19? Tem paralisado, tem ficado anestesiado. E era essa a estratégia deles, e essa a estratégia do inimigo, é a intimidação. Eles quiseram na época e querem nos intimidar, nos paralisar. E eu não estou falando governo humano, aleluia, glória a Deus, preste atenção, porque a Bíblia vai nos dizer que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, e sim contra principados e potestades. A nossa guerra não é nesse plano, é nas regiões celestiais. Então eu não estou falando de governo, eu não estou falando de Bolsonaro, eu não estou falando de Dória, eu não estou falando de prefeito. Porque falar de presidente, falar de governador e falar de prefeito é um entendimento natural. Mas volta a dizer, a nossa guerra, essa guerra fria que nós estamos vivendo, esse campo de intimidação, ela parte de um pressuposto espiritual. Então às vezes, hoje mesmo eu estava na varanda da minha casa ouvindo dois cidadãos falando. Falei, meu Deus, não tem nada, não é isso, mas não os desprezo, porque eles estavam conversando com o entendimento natural. E se nós formos querer entender as coisas espirituais de forma natural, nós vamos de fato enlouquecermos, vamos ficar pinóias, vamos ficar birutas, porque as coisas espirituais, elas discernem espiritualmente, aleluia. Existem pessoas espirituais nos assistindo nessa noite? Aleluia, glória a Deus por isso. E essa estratégia de intimidação, se você for ler a Bíblia, você vai ver que existem inúmeros exemplos. Vamos ler em Neemias capítulo 4. Neemias capítulo número 4. Olha o que diz a palavra do Senhor.
Aleluia. Gente, Neemias capítulo 4. Vai dizer assim: quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estávamos implementando, ficou irado, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria exclamou: o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes de escombros e de pedras queimadas. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, acrescentou: mesmo que ergam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Eles tentaram intimidar o propósito. Veja que a estratégia é a mesma. Eles não foram lá com espadas, escudos, lanças para paralisar. Não, eles foram com uma arma, e é essa arma que eu e você precisamos começar a discernir, porque é essa arma que o inimigo tem usado nesse tempo, é a arma da intimidação. Eles foram lá para intimidar, mas o que eles fizeram? O que Neemias, aquele povo que estava sob a tutela de Neemias fez? Se você ler o versículo 4 e você ler o versículo 5, você vê que eles oraram. A intimidação, ela é vencida com a minha aproximação do Senhor. E a aproximação minha para com o Senhor se dá também através, ou principalmente através da oração. E agora veja bem, olha qual que foi o resultado. Eles foram intimidados, no versículo 4 e 5, vai dizer que eles oraram. E agora olha que diz no versículo de número 6. Assim nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a sua metade, porque o povo tinha a mente para o trabalho. A mente daquele povo, eles concluíram 50% da obra, mesmo sendo intimidados, mas eles continuaram a trabalhar, porque a mente deles estavam blindadas, a mente deles estavam conectadas ao propósito. Porque quando a nossa mente está conectada àquilo que Deus quer que façamos, que sejamos, e até mesmo aonde estejamos, nós não somos vencidos pela intimidação. A intimidação, ela é neutralizada quando eu vivo em função daquilo que Deus quer que eu faça. Então não importava para eles se vinha a intimidação de Sambalate, de toda aquela sua corte. O foco deles é: peraí, nós temos um propósito, a nossa mente está no trabalho, a nossa mente está no reino, a nossa mente está em Yeshua, a nossa mente está no trono de glória, a nossa mente está naquele que era, que é e que há de vir. É assim que eles venceram, querido, a intimidação, orando, está pegando as chaves, está pegando os códigos espirituais, orando, e focalizando a sua mente, não naquilo que você tem recebido para te intimidar, mas sim no propósito de Deus, porque aquele que libera o propósito, ele estabelece a proteção e envia a provisão. Não se intimide. Vencemos essa guerra da intimidação fácil quando estamos posicionados no Cristo Jesus. Somos presas fáceis quando a nossa mente não está focada nele, mas está focada em uma realidade presente. A sua mente, ela está focada em que plano? Voltemos para Ezequias. Então, Rabsaque, aquela corja, aqueles enviados de Satanás começaram a declarar e gritar palavras de intimidação, e começaram a falar mais alto, porque queriam que as palavras viessem como flechas neutralizantes, flechas
paralisantes. Mas como que foi a reação daquele povo? Como que aquele povo se portou? Como eu e você temos nos portado? Como eu e você nos portaríamos se tivéssemos naquelas condições? Vamos aprender com eles em 2 Reis, no capítulo 18, no versículo 36, vai dizer assim. 2 Reis, capítulo 18, versículo 36. Nessa tradução que eu tenho, que é a 611, vai dizer assim: porém, o povo reteve a sua paz. Meu Deus, vou ler de novo. Porém o povo reteu a sua paz, e não lhe respondeu uma palavra sequer, porque a ordem dita pelo rei foi: não o respondais. Então havia ali uma intimidação, as palavras para paralisá-los, mas o texto vai dizer assim, ó, eles retiveram a sua paz. Eles estavam em paz, e mesmo profeta na intimidação, eles permaneceram em paz, porque eles estavam debaixo de um decreto do rei. Aleluia! Eles estavam debaixo de uma palavra do rei. E nada, irmãos, nada muda quando nós estamos debaixo de um decreto humano, não. Científico não, político não, filosófico não, mas quando nós estamos debaixo de um decreto vindo direto do trono de glória. Então eles retiveram a sua paz. Ah, irmãos, esse é muito lindo. Eles ali esbravejando, e eles ali, estou nem aí para o que eles estão falando. Eles ali tentando intimidar, e eles, estou tranquilo, estou muito tranquilo, estou debaixo de um decreto. Ei, será que você pode dizer assim: eu estou tranquilo porque estou debaixo de um decreto do rei? Aleluia. Queridos, quando nós estamos debaixo de um decreto do rei, Isaías 54, 17 vai dizer assim, olha: nenhuma arma forjada prevalecerá. Oh, quando nós estamos debaixo de um decreto do rei, Salmo 91, versículo 2, vai dizer, olha, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, é o meu Deus, neste ao qual eu deposito toda a minha confiança. Quando eu estou debaixo do decreto do rei, número 23 vai dizer assim, ó, não há feitiçaria que tenha poder sobre Jacó, nem magia alguma que tenha poder sobre Israel. Quando eu e você estamos debaixo do decreto do rei, Deuteronômio 28, 7 vai dizer que nós estamos protegidos. O inimigo ele vem por um caminho, mas por 7 ele foge de nós, porque nós estamos debaixo de um decreto do rei. Aleluia! Aí então, queridos, o que eu entendo? Eles estavam às muralhas de Jerusalém, com um grande exército da Síria, liberando palavras, liberando intimidação, e eles estavam, sabe o que? Tranquilos, porque nada havia mudado. Eles continuavam debaixo do controle do Senhor. Como eu e você precisamos aprender isso. Como eu preciso aprender isso. Nada muda. Nós continuamos debaixo da proteção do Senhor. Nós continuamos debaixo da proteção do Senhor. Você está debaixo da cobertura do Senhor. Você pode dizer amém? Será que você na sua casa, você pode levantar as suas mãos e dizer: eu estou debaixo da proteção do Senhor? Exercitemos isso, vivamos isso em nome de Jesus. Mas como eu disse, o povo, eles estavam debaixo de uma palavra do rei. Eles estavam debaixo da palavra do rei Ezequias. E nós estamos debaixo da palavra do rei Yeshua. Aleluia. Daquele que está sentado, foi declarado aqui, o nosso soberano Senhor. Aquele que o cetro de justiça está estendido, e nós temos acesso de chegar diante do trono da sua glória. Só que Ezequias, voltando,
Ezequias era um homem que antecipava os fatos. Eu tenho falado aqui, se eu não me engano, acho que eu falei na última live. Nós precisamos aprender a agir e não reagir. Ezequias, quando ele ficou sabendo do projeto de Senaqueribe de invadir Jerusalém e Judá, ele se antecipou. Por quê? Porque ele estava atento. Porque filhos de Deus, irmãos, eles andam atentos. Vou repetir: filhos de Deus andam atentos. Eles andam atentos ao que está acontecendo ao seu redor. Eles andam atentos àquilo que está acontecendo nas regiões espirituais que tem se manifestado nessa plataforma física, mas eles estão ligados, eles estão com antenas ligadas, como eu e você, amém? Pela fé, nós não andamos distraídos, nós andamos ligados, nós andamos conectados. Vamos ler novamente o 32 de Crônicas. 2 Crônicas 32. Vamos ler novamente para entendermos. Você está entendendo, meu querido? Você que está me assistindo, eu estou sendo claro, porque essa palavra tem falado tanto comigo hoje, está falando comigo agora de novo, e eu desejo ardentemente que ela fale com você da mesma forma que está falando comigo. Aleluia. Segunda Crônicas de novo, volta lá, no capítulo 32, vamos ler versículo 2. Agora eu estou na versão da King James atualizada. Vai dizer assim, presta bem atenção no versículo 2. Assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém. Olha, presta bem atenção, irmãos. Olha o que está dizendo no versículo 2. Assim que ele percebeu, ele estava ligado. Ele estava conectado, que nem eu e você. Nossa, aqueles caras são xarope. Nós não somos xarope, nós estamos ligados. Nós estamos ligados no reino do Espírito. E no reino do Espírito, tudo fala. Então nós estamos ligados, nós estamos conectados. Então quando nós percebemos uma estratégia, quando nós percebemos uma movimentação no reino espiritual, nós nos antecipamos. Jesus, como nós precisamos aprender a nos antecipar. Mas veja o que o texto diz. Ele percebeu. Só percebe quem está ligado, irmãos. Só percebe quem está conectado. Versículo 3. Aí ele começa a agir. Então ele buscou o conselho de seus príncipes, oficiais e comandantes do exército, sobre a ideia de mandar fechar as passagens de água nas fontes do lado de fora da cidade, e assim eles o ajudaram. Então ele se ligou, ele percebeu, ele se conectou, chamou o seu exército, chamou pessoas antenadas, ligadas, e falou assim: olha, vamos discorrer aqui, vamos arrazoar aqui. Olha, Senaqueribe está tentando, eu percebi que ele está tentando, o intento dele é invadir Jerusalém. O que nós vamos fazer? A Bíblia vai dizer que na roda dos conselheiros há sabedoria. Aleluia. Então ele juntou, digo eu, não a palavra, aleluia, juntou uma companhia profética. Você olha, existe uma movimentação no reino. Vamos discernir. Você entendeu alguma coisa? O que você entendeu? Você entendeu? Você captou alguma coisa? Olha, eu captei isso. Olha, eu captei aquilo. E começaram a juntar as peças para chegar a uma estratégia. Deus dá um pedaço para cada um. Aleluia. Deus dá um pedaço para cada um. Que os profetas se manifestem. Então ele buscou conselho. Versículo 5, em seguida, com grande, irmãos, presta bem atenção, olha o que diz o texto, com grande zelo e dedicação. Irmãos, quem tem discernimento no Espírito não anda dando bobeira não anda relaxado não, ele anda com zelo e com dedicação. Aí o texto vai dizer, ó, ele restaurou todos os trechos quebrados do muro. Espera aí, ó, eu percebi que está vindo uma guerra espiritual aí. Então eu preciso antecipar.
Vou juntar uma companhia profética, vou juntar aqui pessoas conectadas com Deus, vamos discutir, vamos arrazoar sobre isso. Só que primeiro a gente precisa fechar as brechas. Primeiro a gente precisa fechar tudo aquilo que é entrada, tudo aquilo que alimenta o inimigo, tudo aquilo que dá abertura para ele vir nos intimidar. Então vamos fechar todas as brechas. Aleluia, vamos fechar as brechas, meus irmãos, porque é tempo de guerra. Aí vai dizer, e construiu torres de vigia sobre ele. Então, não é só fechar as brechas, é subir de nível, é subir na torre de vigia, e ficar ali, alerta, atento, com os ouvidos espirituais ligados, sintonizados na conexão de Yeshua, para saber, para receber os downloads dos céus. Abra aí Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Abacuque, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1. Estou na atualizada King James. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta receberei aos meus questionamentos. Versículo 2, então o Senhor me respondeu e ordenou, escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia, porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará, ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Aleluia. Então nós tapamos as brechas, vamos para a torre de vigia. Aleluia, fugiu a palavra. E vamos para a torre de vigia. E fica, pastor, mas o que é torre de vigia? É intimidade com Deus. É a conexão com o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, a gente fica ligado e a gente vai orando e vai buscando. Aí o que diz? Aí o Senhor nos dá a direção. O texto diz em Abacuque, e não falha, ainda que demore, aguarde confiantemente, aguarde-a confiantemente, porque, volto a dizer, o Deus do propósito é o Deus da proteção e da provisão. Ele não vai nos deixar confundido, Ele não vai nos deixar sem saber o que fazer. Então Ezequias, ele se antecipa, ele percebe, ele junta os seus conselheiros, busca um comando, busca uma direção, tapa as brechas, vai para a torre de vigia, ele constrói torre de vigia, porque o sinal amarelo acendeu. Irmãos, nós estamos com o sinal amarelo aceso, atenção. O sinal amarelo está aceso, e o sinal amarelo diz assim: atenção, filhos de Deus, atenção, profetas, prestem atenção, fiquem antenados, fiquem ligados. 2 Reis 19. E sucedeu, quando o rei Ezequias ouviu isto, ele rasgou a sua veste, se cobriu com um pano de saco e entrou na casa do Senhor. Irmãos, quando a intimidação vir, o que nós precisamos fazer, querido? Nos humilhar diante da presença do Pai. Nos humilhar diante da presença do Senhor, nos rasgar diante da presença do Senhor. Foi isso que Ezequias fez. Ele não ficou intimidado
intimidado, ele não se conformou com a intimidação, e a inconformação gerada no seu espírito empurrou ele para um lugar chamado humilhação, quebrantamento, renúncia e busca pelo Abba, e busca pela direção, e busca pela conexão. Ele se humilhou, ele colocou as vestes, pano de saco, ele se rasgou, ele circuncidou o seu coração, e ficou ali aguardando. Torre de vigia. Deus está nos chamando para esse lugar, querido, esse lugar de humilhação, de quebrantamento, de arrependimento, de confissão. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e rasgar as suas vestes, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Mas é condicional a um povo que se chama pelo nome dele, não é qualquer povo, é o povo de Deus que entra nesse lugar de quebrantamento, de reconhecimento e de necessidade de Deus. Aleluia, você está entendendo, meu irmão? Você está conseguindo captar aquilo que o Yeshua está liberando sobre nós nessa noite? Agora o mais lindo de tudo, irmãos, é o nosso Deus. Ele é muito lindo, Ele é maravilhoso, Ele é soberano. Olha a resposta, irmão, porque a resposta vem. Ei, a resposta vem quando você se coloca na posição. A resposta vem. Fala para quem está do seu lado, se a resposta não veio ainda, adivinha por quê? Começa em mim. Porque ainda nós não entramos nesse lugar. Porque quando nós entramos nesse lugar de humilhação, de renúncia, de despertamento, de necessidade de Deus, a resposta vem. Foi esse lugar que Ezequias foi empurrado. A intimidação empurrou ele para uma maior confiança no Senhor. A intimidação não o tornou um conformado, como muitas das vezes nós nos colocamos. Não, a intimidação gerou nele uma inconformação, e a inconformação gerou ele para perto do trono de glória. E no versículo de número, vamos ler o versículo de número 6. Aí entra Isaías, o profeta. Assim, versículo 6, Isaías disse-lhes: assim direi vós ao vosso Senhor: não tenhais medo das palavras que ouvistes. Aleluia. Não tenha medo da intimidação, Ezequias. Não tenhas medo da palavra que você tem ouvido. Não tenha medo das sentenças, dos diagnósticos ou dos decretos humanos que você tem ouvido. Não tenha medo, Ezequias. Não tenhas medo das palavras que ouvistes, das blasfêmias com as quais as seclas do rei da Síria te afrontaram. Ei, não tenha medo daquilo que você tem ouvido da Rede Globo. Não tenha medo daquilo que você tem ouvido na Rede Globo. Não tenha medo. Não tenha medo. Versículo 7. Porquanto eu mandarei. Olha o que diz o versículo 7. Eis que enviarei, porquanto eu mudarei. Vou ler de novo. Porquanto eu mudarei o seu espírito e as suas intenções. Está falando de Senaqueribe. Eis que ele receberá certa notícia. Lembra que eu estou falando aqui? Guerra de palavras, de intimidação. A arma é a mesma.
Olha o que Deus, olha o que o soberano fala. Ele não levanta um poderio bélico contra o rei da Síria. Olha o que ele diz: eis que ele receberá certa notícia, que o fará tomar a decisão de retornar imediatamente ao seu país, e em sua própria terra o farei morrer ao fio da espada. Ah, querido, está chegando uma notícia boa para nós, porque essa notícia vem dos céus. Presta atenção, Senaqueribe, ele queria vencer Ezequias, Jerusalém, através da intimidação, e o Senhor usa a mesma estratégia. Eis que ele receberá certa notícia, eis que ele também receberá uma informação, eis que ele também vai chegar a alguma coisa, ele vai ouvir alguma coisa. Ei, queridos, que notícia que nós temos dado mais valor? A notícia que vem dos céus, ou a notícia que se manifesta aqui nessa terra? Aleluia! Que notícia que nós temos dado mais valor? Porque é uma guerra de intimidação, e a guerra de intimidação se vence com a palavra do Senhor. Eis que o Senhor fala, irmãos: Ezequias, eu mudarei o espírito de Senaqueribe e as suas intenções, porque eu vou mandar para ele uma notícia. Vai chegar uma notícia que vai abalar as estruturas do inferno, e essa notícia já tem chegado no Brasil. Uma notícia que vai abalar as estruturas do inferno. Uma notícia que vai abalar as estruturas do inferno. E todos aqueles que é usado por Satanás, porque a luta é espiritual, mas Satanás continua usando pessoas. Então, aquelas pessoas que são usadas por Satanás com esse poder de intimidação, está chegando uma notícia dos céus para essas pessoas. E a notícia vai primeiro trazer libertação para essa corda usada por Satanás. Mas a notícia principal vai trazer um alívio para a nossa nação. Está chegando uma notícia para a sua casa, querido. Eu vou te falar de forma micro. Está chegando uma notícia para a sua casa. Eis que eu tenho boas novas para vocês, diz o anjo do Senhor. Tem boas novas para vocês. Tem boas novas para vocês que vai neutralizar o espírito de intimidação. Pastor, qual é essa boas novas? Não sei, porque não sou eu que sou o anjo. Pareça um anjo. Mas não sou eu que sou o anjo. Então ele vai trazer boas novas na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia! Agora olha só no versículo de número 32. Continua a resposta do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Estou no 2 Reis, capítulo de número 19, versículo 32. Portanto, assim diz o rei, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade. Ele não entrará na nossa cidade. Ele não entrará na sua casa. Aleluia! Você crê? O poder de intimidação, a fúria do inimigo não entrará na sua casa. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, nem atirará uma flecha sequer ali, nem virá diante dela com escudo, tampouco fará um aterro contra ela. Pelo caminho que veio, pelo mesmo caminho ele haverá de voltar, e não entrará nessa cidade, diz o Senhor. Olha que ele diz: porque eu defenderei. Aleluia! É Ele mesmo que defende, para salvá-la por causa de mim mesmo, e por causa do meu servo Davi. É por causa dele, não é por conta, não é por nós, não é porque nós merecemos, é apesar de nós
a intimidação, o poder do inimigo não virá sobre as nossas casas, nenhuma flecha, nenhum dardo de Satanás se manifestado através de doença permanecerá ou entrará na nossa casa, porque a palavra do Senhor diz, porque Ele mesmo nos defenderá por Ele mesmo. Aleluia, aleluia. Isso eu estou falando de forma micro, agora vamos falar de forma macro, vamos falar de forma regional. Não virá sobre o nosso bairro, não virá sobre a nossa cidade, não virá sobre o nosso estado, não virá sobre a nossa nação, e não vamos ser egoístas, sairá de todo o planeta em nome de Jesus. Aleluia. Você crê, meu irmão? Você crê? Oh glória. Ah, Deus é muito lindo, irmãos. Deus é muito bom. Será que você pode dizer assim, olha, Deus é muito bom? Sabe por quê? Porque é apesar de nós. Precisamos entender isso, irmãos. É apesar de nós. Porque, irmãos, é apesar de nós. É apesar de nós. Entende? Você consegue entender essa verdade? Eu defenderei por causa de mim mesmo. É apesar de nós, querido. Não se condene, não permita que a intimidação te paralise, te neutralize e te encurrale na parede, porque o socorro vem apesar de nós. Você pode levantar as suas mãos aí na sua casa e dizer, obrigado, Senhor, porque é apesar de mim. É apesar das minhas fraquezas, do meu egoísmo, da minha vaidade, das minhas mentiras, dos meus pecados. É apesar de tudo isso. É por amor a Ele mesmo. Agora já finalizando, queridos. E esse currículo de Ezequias? Irmãos, que homem é esse? Como que esse cara comum conseguiu em Deus, apesar dele? É apesar dele, porque se você continuar a história, você vai ver que ele dá uma mancada no final. Mas apesar dele, apesar de nós, queridos, eu preciso te falar uma coisa. Deus me usa. Pastor, você está sendo arrogante? Não. Deus me usa apesar de mim. Da mesma forma, Deus te usa. É apesar de você. Deus te usa. Às vezes nós nos sentimos tão pequenos, não é? Às vezes nós nos sentimos tão insignificantes. Que bom que nós nos sentimos insignificantes. Porque não é por nós. Não é nada nosso. É por Ele. E Ele me usa, Ele te usa. Então o currículo de Ezequias, vamos voltar em 2 Reis 18. Porque existe, irmãos, umas características. Existe um currículo. Existe um currículo. Existe um currículo. Existe uma credencial que vai dizer assim, 2 Reis capítulo 18, versículo 5. Preste bem atenção. Ezequias depositou toda a sua confiança no Senhor. Eu vou ler de novo, acho que você não entendeu na sua casa. Ezequias, ele depositou toda a sua confiança no Senhor. Não foi parcial, não foi um pouquinho, não, foi toda a confiança.
Como, pastor, nós vencemos a intimidação? Eu estou aqui estabelecendo uma credencial, eu estou aqui estabelecendo biblicamente um currículo, e o primeiro item é depositar toda a nossa confiança, todas as nossas convicções, todas as nossas crenças no Senhor, de modo que não houve ninguém semelhante a Ele. Olha, meu Deus, entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Olha, meu Deus, olha que nível Deus coloca, olha que nível é o currículo desse camarada. Ele colocou toda a confiança dele no Senhor, e a Bíblia vai nos dizer, vai nos afirmar, que entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele eu ouvi alguém com tamanha fé, com tamanha entrega. Lá no currículo, no item 1 está escrito lá: entregar toda a confiança ao Senhor. Você está disposto para vencer a intimidação? Estou pregando agora, tudo que eu falei foi introdução. Vou terminar em 3 segundos a ministração, em 3 minutos. Como que eu venço a intimidação? 1. Depositando toda a nossa confiança no Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. A nossa confiança está em Deus. Eu creio na medicina, creio, mas a minha confiança está em Deus. Eu creio nos mecanismos de segurança, distanciamento, álcool em gel, máscara, creio, mas a minha confiança está em Deus. Item número 1, versículo 6: conservou-se fiel ao Senhor. Irmão, sabe o que ele está dizendo? O conservar-se é permanecer. Não é graficamente, estou em cima, estou embaixo, hoje eu confio, hoje eu não sei, hoje eu estou rasgando, amanhã estou chorando. Não, eu me conservo fiel ao Senhor em todo tempo eu sou fiel. Lá nos dias bons eu sou fiel a Ele, nos dias maus eu continuo fiel a Ele. Eu estou sarado, eu sou fiel a Ele. Eu estou doente, eu continuo sendo fiel a Ele. Eu tenho o que comer na minha casa, eu sou fiel a Ele. Eu não tenho nada o que comer, eu continuo sendo fiel a Ele. Eu estou empregado, eu sou fiel a Ele. Eu estou desempregado, eu continuo sendo fiel a Ele. O meu ministério é reconhecido, eu sou fiel a Ele. O meu ministério é anônimo, eu continuo sendo fiel a Ele. É uma fidelidade que não está baseado em circunstâncias. É uma fidelidade sem circunstância. Aleluia. Faltou a palavra aqui. Então, recapitulando, vamos lá, no currículo, primeiro lugar, está escrito o quê? Toda a confiança no Senhor. Segundo lugar, permanecer fiel a Ele e jamais se afastar dele. Conservou-se fiel ao Senhor sem jamais se afastar dele. Aleluia. Terceiro item, jamais se afastar dele. E o último, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Ele observava a Torá, ele observava as Escrituras. Você quer vencer a intimidação? Quantos querem? Não estou ouvindo você dizer. Quantos querem vencer a intimidação? Primeiro, deposite toda a sua confiança no Senhor. Segundo, conserve-se fiel ao Senhor. Terceiro, não se afaste do Senhor. E quarto, viva a palavra do Senhor. Nunca preguei tão rápido. Aleluia, vamos adorar ao Senhor.
Erga sua voz e cante a Ele. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Pois tu tens Diga Ele. Tu tens sido tão, tão bom. E apesar de nós, queridos, apesar de nós, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. cante isso. Erga sua voz aí na sua casa. Infinito, Conserte a Ele essa adoração. de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, essas famílias que nos estão assistindo hoje, e quando elas estiverem assistindo essa ministração, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero cancelar, neutralizar, ó Deus, todo o poder da intimidação. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar, ó Pai, sobre a casa dos teus filhos, sobre a vida dos teus filhos, sobre as famílias dos teus filhos, que uma boa notícia está chegando. Assim, Senhor, como o profeta, Senhor, trouxe um conforto ao coração de Ezequias, Senhor, eu quero ser uma boca profética nessa noite e declarar: o tempo de intimidação está cancelado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, um tempo, Senhor, de nós como a igreja do Senhor, a igreja dos filhos maduros, a igreja dos ruios, Senhor. Vamos, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, nos posicionarmos no Senhor, ó Pai. Nós vamos, ó Pai, em nome de Jesus, Deus, como Ezequias, ó Pai, nos colocar diante da Tua presença, Senhor. Vamos ser fiéis, leais ao Senhor. Nós vamos obedecer os Teus mandamentos. Nós vamos viver a Tua palavra, Senhor. E nós vamos estipar, nós vamos cancelar, Deus, todo esse espírito de medo, de entorpecimento que nos tem perseguido, que nos tem cercado. Senhor, nós declaramos, ó Deus, a falência dos decretos demoníacos. Senhor, nós abençoamos as autoridades. Nós abençoamos, ó Deus, as autoridades, porque nós entendemos, ó Deus, que eles também estão vivendo debaixo de uma intimidação. Senhor, onde, Pai, é um tempo difícil da tomada de decisões. Então levanta conselheiros, ó Deus, assim como Ezequias, ó Pai, homens de Deus, homens que estabelecem o reino, homens que falam da Tua palavra, Senhor. Então eu abençoo o presidente, eu abençoo o governador, eu abençoo o prefeito, eu abençoo todas as autoridades, cancelando todo o espírito de intimidação sobre a nossa nação, Pai, em nome de Jesus.
Aleluia, queridos. Aleluia. Quero juntar para finalizar a ministração da semana passada com essa agora. Seja um encorajador e quebra o espírito de intimidação na vida de alguém. Alguém que você sabe que está debaixo de uma potestade, de um principado de intimidação. Ligue para ele. Faça uma chamada de vídeo. Mande uma mensagem. Mas libere uma palavra. Seja um portador das boas novas. Em nome de Jesus. Amém? Poderia finalizar, mas não vou finalizar porque eu preciso passar um número para vocês. É o número do Pix. Você que quer nos abençoar, e nós precisamos da tua fidelidade. Você que é da casa, você que não é da casa, se quiser nos abençoar com uma oferta, amém. Mas dizime na igreja a qual você congrega. Na verdade, enfim, dizime na igreja que você congrega. Mas o que você que é da casa, que faz parte da família Fluir das Águas, além de ofertar, você deve dizimar. E o Pix é 9263-9998. Esse é também, além do Pix, é o WhatsApp da igreja. Então se nós fazemos trabalho social, se você tem algum alimento, você queira fazer uma doação, se você quer patrocinar as necessidades de alguém, nos manda uma mensagem, nos ligue, nos mande um WhatsApp. Se você quiser também abençoar de forma financeira, vamos abençoar as famílias. É tempo da igreja se manifestar em nome de Jesus. Então eu vou mais uma vez frisar aqui o número do telefone. É 99263-9998. É o Pix, esse é o telefone. 99263-9998. Cabecinha normal, nós estamos em São Paulo, então é 11. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. E você vai viver uma semana em paz, cercado de boas notícias. Quem crê diz amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.